esqueço, viro a perna, que eu sou dessa, que eu não paro quieta. Já tá pronto aí? Já. Então, eu tô aqui me anotando. Olá, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu não sei se você conhece. Doenças psicossomáticas. São as doenças relacionadas entre a mente e o corpo. Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou Gabriela Tuchê e eu te convido a estar conosco. Bem, as doenças psicossomáticas. O nome já assusta. Doenças. E realmente é isso que elas são. Só que muitas vezes elas não são causadas pelo nosso organismo ou pelo nosso físico apenas. Não são causadas por uma batida, não são causadas por um hematoma, por algo que venha de uma bactéria. São causadas pela nossa mente. Tira o cabelo do microfone, senão ele vai ficar fazendo... Porque eu também não posso tirar todo não, senão vai aparecer meu sutiã. A nossa mente é capaz de trazer para nós, de produzir em nós doenças. São doenças que elas vêm relacionadas à nossa área emocional. O nosso emocional anda abalado, nós estamos muito preocupados, muito receosos, muita raiva, muito rancor, muito ódio. E aí o que acontece? Nós desenvolvemos algumas doenças. É muito interessante que às vezes a gente pensa que não. Mas outro dia eu estava atendendo um paciente que ele estava com um problema muito sério no trabalho. Uma pessoa estava incomodando muito. E 2 semanas depois ele não pôde vir 2 semanas porque estava com problemas de estômago. E aí quando ele chegou eu falei assim para ele, você ficou engolindo muito sapo. Então, é um ditado que a gente já conhece há muito tempo, mas às vezes a gente não sabe de onde veio. É exatamente isso. Às vezes a gente fica engolindo muitas coisas. E aí o que acontece? A gente desenvolve um problema de estômago, uma gastrite, uma H. pylori. Ela começa no incômodo, ela começa no mal-estar, numa queimação, que desenvolve, que vai aumentando. À medida que você não para de trazer aquele incômodo, de ficar com aquilo aumentando, evoluindo dentro de você, aquilo vai se transformando também numa doença emocionalmente falando. Outra muito comum que nós temos muito hábito de ver por aí, às vezes a gente não sabe o que são as herpes labial. Não sei se vocês já pararam para perceber, se você tem ou conhece alguém que tenha. Geralmente as herpes, elas surgem quando a gente está muito nervoso, quando a gente está muito ansioso, geralmente quando a gente está num momento diferenciado. Outra também que acontece com muita frequência são as alergias, principalmente as alergias respiratórias. Outra coisa também que para contar para vocês, eu tenho uma paciente também que estava com uma... eu tenho rinite, eu tenho rinite, eu tenho rinite. Tem certeza que você tem rinite? Tem. Quando é que as crises de rinite se dão? A gente vai conversando e vai relatando, e realmente as rinites e as crises de alergia, de coçar muito o nariz, de ficar com o nariz muito irritado, eram apenas quando estava muito nervosa, muito chateada, muito irritada, muito ansiosa. E quando a gente começou a trabalhar isso, as crises de rinite melhoraram. Então, não estou dizendo que todas as doenças são dessa forma. Claro que não. Nós sabemos que existem realmente as doenças que o nosso organismo, que o nosso corpo físico produz. Isso é lógico, é claro, existem. Mas nós precisamos entender mais que muitas vezes a nossa mente está produzindo algumas doenças no nosso corpo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado quando guardamos muita raiva, muito rancor, muito ressentimento, ódio. São sentimentos que com facilidade produzem esses tipos de doença.
outras também. Momento que nós estamos passando agora de Covid, né? É uma doença muito conhecida, que todo mundo conhece e que ela ataca exatamente o quê? Os pulmões. O pulmão é o órgão que traz falta de ar. A gente tem aquela sensação de que está com dificuldade para respirar. E se vocês procurarem também se informar, exatamente a ansiedade, o primeiro órgão que ela ataca é o pulmão. Por isso, quando você vê uma pessoa com uma crise de ansiedade, ela geralmente está com a sensação de que não está conseguindo respirar com facilidade. É a falta de ar, que muitas vezes é da mente. A nossa mente, ela tem um poder sobre nós muito maior do que a gente pensa ou imagina. Então a gente tem que ter cuidado para o bem e para o mal. A nossa mente, ela é muito inteligente. Ela é capaz de produzir muitas coisas, inclusive doenças. Vocês mesmos já, com certeza, provavelmente já escutaram falar da gravidez psicológica, que algumas mulheres já tiveram. É poder da mente. A mente produz uma aceitação, uma verdade de que a mulher se encontra no estado gestacional, que ela chega a produzir leite na mama. Então, a mente, ela é extremamente facilitadora ou ela pode dificultar a nossa vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado para isso. Muito cuidado com o que ela pode nos enviar e nos ensinar. Outra doença muito comum, ao meu ver, uma das mais sérias e as que mais acometem a doença psicossomática é o câncer. São as pessoas que têm mais dificuldade de se relacionar, mais dificuldade de perdoar, mais dificuldade de liberar. Aí fica guardando, sabe, aquela raiva, aquele rancor, aquela mágoa, aquele sentimento ruim, e aquilo ali vai ruminando dentro da gente, ruminando. Ela fica ruminando, pensando nas coisas que as pessoas nos fizeram, na mágoa que nos causaram, na raiva, na falta de perdão. Aquela pessoa me fez isso e eu não perdoo, e eu não aceito, e eu não entendo, eu não quero, eu tenho raiva. E aquilo fica. Até que um dia aquilo estoura. Hoje em dia, comprovadamente, o câncer é uma doença psicossomática. Lógico que nada é 100% de uma forma só, assim como o câncer também não. Muitas vezes é genético, muitas vezes ele veio de família, ou ele vem de alguma comorbidade que nós acometemos durante a vida, mas na maioria das vezes o câncer também é uma doença psicossomática. Quando eu falo a maioria, gente, a gente precisa entender que não é a maioria, não é porque é câncer de pulmão, é psicossomático, não é porque é câncer de estômago, de intestino, não. É porque dependendo do caso, dependendo de como a pessoa tenha adquirido ou desenvolvido esse câncer, aí sim a gente vai entender se ele foi psicossomático ou se ele foi genético ou orgânico realmente. Na maioria dos casos é psicossomático, são rancores, ressentimentos, raivas, falta de perdão, sintomas, sentimentos que a pessoa vai acometendo ao longo da vida. Lógico que isso também não há tanto que se a gente for ver o número de câncer que tem em criança é diferente do número de câncer que tem em adultos. Como nós podemos ver, o câncer é uma doença devastadora. Muitas vezes ela chega de repente e da mesma forma, de repente, também a pessoa se vai. Então, a gente precisa entender melhor sobre as doenças psicossomáticas. E uma dica que eu tenho para dar para vocês é: façam algo que gostem,
O muito importante é, eu gosto de caminhar, eu gosto de fazer academia, eu gosto de pintar, eu gosto de bordar. É sempre muito importante fazermos algo que nos agrada, seja isso que for. Eu gosto de cantar no chuveiro, ótimo. Importante é você fazer algo que você goste. E claro, se vê que só isso não está resolvendo, procure uma terapia. É para isso que nós estudamos e é para isso que existem os psicólogos. Então procurem, é sempre muito bom, tá bom? Eu sou Gabriela Tuchê, sou psicóloga, terapeuta familiar de casais e esse é mais um vídeo no nosso canal. Eu não falei aqueles troços, não deixa de dar o seu like, até porque